Boa noite. Estamos aqui para convidar você para refletir sobre a palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus, nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição que vamos estudar é do número 8, cujo título é Cristo, presente de Deus para o mundo. Cristo, presente de Deus para o mundo. É a lição número 8 da revista Palavra e Vida. Ok? Então vamos lá. Nosso texto base, nosso texto bíblico que serve como base para a nossa lição nessa oportunidade é 2 Coríntios, capítulo 15, versículos de 17 até 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 até 20. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Só que aí, de 17 a 20. Vamos lá. Cristo, o presente de Deus para o mundo. Essa lição foi escrita pelo pastor Exaltino, como vocês sabem, e ele afirma que na política internacional lá do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, era uma política de boa relação internacional, não é? Então, era uma maneira de buscar a paz com aquela outra nação. Então, poderíamos dizer que era um ato de propiciação. Daqui a pouco estarei explicando melhor o que significa propiciação. Ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Então, propiciação vem de propiciar, não é? Que significa tornar favorável. E quando se fala que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é que ele tornou-se favorável a nós. Deus tornou-se favorável a nós através do sacrifício propiciatório de Jesus, não é? Então, essa palavra, esse verbo propiciar, ele tem lá no grego uma palavra correspondente que é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. E no Novo Testamento a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5, 21, que nós já lemos, mas eu vou reler para vocês. Diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, como já disse, e agora vou repetir, Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este, não é? Então, o mundo estava em litígio com Deus, Deus ofereceu esse presente para fazer as pazes, para que o mundo, para que as pessoas desse mundo fizessem as pazes com Deus e refizesse esse relacionamento com Ele. Então, parece meio estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. É isso que o pastor Exaltino coloca, né? Então, lembremos-nos lá de João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, propiciação é iniciativa de Deus e não iniciativa nossa. Foi Deus que deu, né? Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, é bom que nós estejamos conscientes disso, que a iniciativa de fazer as pazes foi de Deus. O homem só aceita essa iniciativa ou não,
mas ela provém de Deus, porque o homem não poderia tomar nenhuma iniciativa se ele não tem como fazer isso. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que é destacado aqui nessa lição é a ira e a misericórdia de Deus. Como é que a gente vai entender essa história de ira de Deus, não é? Como é que a gente pode entender essa ira de Deus? Então, como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Parece que está subornando Deus, mas é ele quem oferece e não quem recebe. E isso é uma figura de linguagem. Então, Paulo vai dizer que Deus se ira. Lá em Romanos 1, 18 e 19, veja o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, Romanos 1, 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vamos lá. Como é que a gente entende essa questão da ira de Deus? Deus é santo. Nele não há nenhuma atitude indigna. Mas essa ira de Deus significa a justiça, não é? De Deus, a indignação de Deus. Por exemplo, você não fica indignado, irado, quando você vê alguma coisa injusta acontecendo? Vamos dizer assim, como é que você se sente quando vê uma criança sendo espancada sem direito de defesa? Como é que você se sente quando você vê um caso como aquele do João Pedro, que aconteceu lá em São Gonçalo, né? Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e você percebe que a coisa foi feita de forma arbitrária? Qualquer pessoa normal, em sã consciência, fica indignado. Então, a Bíblia vai falar sobre a ira de Deus nesse sentido, que Deus ele é tão justo que ele não consegue ver injustiças e não consegue ver coisas erradas acontecendo. Então, ele tem esse sentimento, né? Esse sentimento de indignação. E ira de Deus não significa ódio, é indignação com a injustiça humana. Então, o Senhor, então, ele ficou indignado quando o homem pecou, não é? Quando o homem pecou. E é isso que a Bíblia vai chamar de ira de Deus, essa indignação de Deus. E essa propiciação, ou seja, esse favorecimento de Deus em prol do ser humano, esse favorecimento de Deus para o ser humano, pelo ser humano, ela se dá quando Deus ele tempera essa indignação com a sua misericórdia. Então, a ira de Deus não é um descontrole emocional, como se dá no ser humano, não, mas faz parte da sua perfeição, da sua moralidade. Deus nunca vai ficar feliz com a parcialidade, ou seja, vendo parte sendo prejudicada e sofrendo injustiça. Então, é isso que a Bíblia chama de ira de Deus, não é? É a sua moralidade, é a sua indignação pelo fato de não se conformar diante das injustiças que acontecem. Se Deus não se indignasse contra o erro e o pecado, ele não seria santo. Você concorda? É a mesma coisa. Se a gente não se indignar diante de uma injustiça, quem não se indignou com aquele caso do João Pedro, lá naquela comunidade de São Gonçalo, na verdade não tem coração e, na verdade, não tem consciência. Um menino que foi morto, um menino adolescente que foi morto, não é, violentamente pelo nosso Estado, e então a gente percebeu aquela atrocidade sendo cometida, exatamente igual àquele que também sofreu esse tipo de violência lá nos Estados Unidos. Lembram? Não sei se você viu aí nas mídias, né? Na TV, na internet, daquela autoridade policial que colocou o joelho contra o pescoço de um cidadão e o cidadão ficou sem ar e disse: por favor, você está me sufocando, não estou conseguindo respirar. E ainda assim, aquela autoridade policial apertou ainda mais
e o homem acabou morrendo sufocado. Você tomou conhecimento disso? Então, quem não se indigna diante de uma atitude como essa, na verdade, tem que repensar a sua consciência. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala que Deus se ira, ele se indigna com as coisas erradas que acontecem. E quando o ser humano pecou, Deus, então, que orientou o ser humano de que maneira ele devia viver, ele então ficou indignado, porque Deus é santo. Se ele não se indignar, na verdade, é sinal de que ele não é santo. Então, é por isso que ele se indigna, e isso a Bíblia vai chamar de ira de Deus, não é? Isso a Bíblia vai chamar de ira de Deus. Então, porque Deus é santo, ele tem misericórdia. E misericórdia é condoer-se com a miséria alheia, com o estado de miséria alheia. É por isso que todo ser humano, todo pecador que tem consciência de que Deus é misericordioso, ele se sente um miserável e dependente da graça de Deus, não é? Então, em Deus, ira e misericórdia se ajustam. Ira e misericórdia se harmonizam. É por isso que o homem precisa dessa propiciação, desse favor de Deus, não é? Desse favor de Deus. Mas vamos lá. Então, como resolver essa questão da ira de Deus, não é? Então, é o segundo ponto que o autor da lição expõe para a gente, propõe para a gente como resolver a ira de Deus, essa questão da ira de Deus. Eis a resposta. Aí o autor diz assim, ó: a ira não se remove, ela se desvia, ou seja, na verdade, ela se aplaca, ela se suaviza de alguma forma. Então, Salmo 78, veja bem o que diz a Bíblia lá. Abra sua Bíblia se você tiver oportunidade. Lá em Salmo 78, versículo 38, veja o que vai dizer aí a respeito de como se resolve essa questão da ira de Deus. Salmo 78, 38, diz assim, ó. Salmo 78, 38, diz assim a palavra de Deus: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, essa ira de Deus, quando se ajusta com a misericórdia dele, porque ele é santo, ele não quer prejudicar o ser humano, a palavra de Deus diz, né, vez após vez conteve a sua ira. Então, mas a ira de Deus sempre vai continuar existindo, a indignação de Deus sempre vai continuar existindo, ela não acaba diante das injustiças da vida, não é? Então, se nós não removemos essa ira, se essa ira ela se manifesta diante das injustiças que o ser humano continua cometendo, né? É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. E o pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. Lembra daquela velha máxima lá do Velho Testamento? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembram-se que no Velho Testamento, antes de Jesus morrer, os animais eram sacrificados uma vez por ano, lá na presença do sumo sacerdote, para que então esse sangue fosse derramado para propiciação daqueles pecados uma vez por ano. Pois é. Então, lá no Velho Testamento, aquele conceito, né, de derramamento de sangue de animal irracional é a morte, o sangue derramado que faz a propiciação ou expiação dos pecados, né? Já disse, expiação é aquele favorecimento de Deus, né, em relação ao ser humano, né? Então, é a reaproximação, é a reconciliação entre partes que estavam em litígio, em afastamento, em desentendimento. Reconciliação é uma palavra muito comum que a gente usa em relação a pessoas que estão brigadas. E fulano se reconciliou com fulano. É exatamente isso. Quando duas partes estão em desarmonia, e dá-se a reconciliação. Em relação a Deus, por causa do pecado humano,
Então o homem estava em desarmonia com Deus. Deus é santo, não se conforma com o pecado. E como então essa ira foi removida? Exatamente nessa harmonia entre ira de Deus, misericórdia de Deus, sangue derramado. Só que lá no Velho Testamento, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais, esse sangue, esse sacrifício do animal, não é, do animal irracional, era oferecido uma vez por ano. Todo ano era renovado aquele sacrifício. Por isso é que Jesus veio, não é? Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais. Por isso é que Jesus veio, porque como um cordeiro perfeito, imaculado, para morrer uma vez por todas. Desde que Jesus veio, o sumo sacerdote, aquele moço lá do Velho Testamento, ele nunca mais teve que repetir aquele sacrifício de derramamento de sangue todo ano, todas as vezes. Por quê? Porque veio um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, para morrer por nós uma vez para sempre. É o que Hebreus vai falar, né? Vai chamar de o sacrifício perfeito. Então, vocês se lembram como era a ideia lá, a ideia da propiciação no Antigo Testamento? Acabei de explicar agora com o sacrifício daqueles animais irracionais. Lembram-se que quando Moisés estava a caminho da terra prometida com o povo de Deus, lembram-se que o povo era nômade e o povo então vivia caminhando pelo deserto e cada um levava consigo a sua barraca, né? a sua tenda. E também tinha aquela que era chamada a tenda do encontro. Essa tenda do encontro era exatamente, tinha a tenda, as tendas das famílias, de cada família, e tinha também a tenda do encontro. Era como se fosse a congregação, onde as pessoas iam lá para falar com Deus, encontrar-se com Deus. Êxodo 33, de 7 a 11, abra lá sua Bíblia. Êxodo 33, de 7 a 11, vai falar muito bem, vai explicar acerca disso, vai deixar bem claro para a gente essa questão da tenda do encontro, onde esse povo de Deus, encaminhada para a terra prometida, esse povo nômade, montava suas barracas e montava também uma barraca maior, uma tenda maior, chamada tenda de encontro, onde o povo ia lá buscar a presença de Deus. Veja bem, ouça bem o que diz Êxodo 33, de 7 a 11. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Era o local de reunião para o povo falar com Deus. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, até essa tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Perceberam? Então, havia a tenda de cada família e havia também a tenda do encontro, não é? A tenda do encontro. E era exatamente nessa tenda do encontro é que se prestava esse sacrifício anual. O sumo sacerdote ia lá, prestava esse sacrifício anual, não é? Para aplacar a ira de Deus, para, segundo a visão do Velho Testamento, fazer então essa reconciliação entre aqueles que pecavam e o Deus Santo. Então, todo ano um animal, não é? Um cordeiro era sacrificado. O sangue
era derramado sobre a tampa da arca, né, chamada propiciatório. E então, propiciação e perdão andam juntos. Na Bíblia, Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. Então, Paulo pega essa ponte lá em Coríntios, do que acontecia lá no Velho Testamento, e ele vai explicar aqui, então, nesse texto que nós lemos do Coríntios, no início da mensagem, que é 2 Coríntios, capítulo, que você já leu comigo, né, na introdução dessa mensagem. Então, vamos lá. Hoje, no Novo Testamento, esse lugar da propiciação, lá no Velho Testamento, esse lugar da propiciação apontava para a cruz de Cristo. Hoje, a cruz de Cristo, não é? A cruz de Cristo foi lá que se efetuou a propiciação, o perdão definitivo dos pecados, com uma diferença. A propiciação feita na cruz de Cristo não tem prazo de validade. Lembram-se que lá no Velho Testamento, todo ano o sumo sacerdote, ele fazia isso? Lembram-se disso? Ele repetia anualmente esse sacrifício. Na cruz de Jesus, o cordeiro que morreu ali era um cordeiro perfeito. Morreu uma vez por todas. É por isso que o perdão da cruz é eterno, porque ali na cruz o Cordeiro perfeito morreu em nosso lugar. A cruz resolveu o problema do pecado para sempre. Só você ler lá em Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 14. Querem ver como é que a cruz resolveu o problema do pecado para sempre? E é por isso que esse sacrifício hoje não há mais necessidade da sua repetição, não é? Vejam bem o que diz, ouçam bem o que diz Hebreus, versículos 9, de 11 a 14. Vejam bem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Perceberam? Obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, o sacrifício de animais irracionais era temporário. O sacrifício de Jesus, esse sacrifício consciente de um cordeiro imaculado e perfeito, ele é eterno. Esse sacrifício de Jesus, quando o homem entende e o recebe pela fé e crê nesse sacrifício, esse sacrifício de Jesus perdoa, não é? Lava pecados passados, presentes e futuros. Claro que isso não significa que o homem vai poder continuar pecando porque os seus pecados futuros já estão perdoados. Não é isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos salvos da condenação do pecado, mas não salvos da possibilidade de pecar. Os irmãos entenderam? As irmãs entenderam? Há uma diferença entre salvos da condenação do pecado e salvos da possibilidade de pecar. Nós não estamos salvos da possibilidade de pecar. Somos pessoas, somos seres humanos, mas estamos salvos da condenação do pecado. Então, da condenação dos pecados passados, presentes e futuros. E o cristão, na verdade, ele quando ele erra, ele não se sente bem. E é por isso que ele pede perdão a Deus, porque o Espírito Santo faz com que ele
sinta esse arrependimento e volte atrás e mude então a sua postura. O cristão não se acomoda no pecado, não é? Então, como eu estava dizendo, a propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e nos reconciliar com Deus. Simbolizava, mas, de fato, essa redenção única e eterna deu-se no dia em que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, não é? Então, a obra de Cristo é exatamente esse perdão eterno para os nossos pecados. É por isso que Jesus é o Cordeiro Imaculado de Deus, né? Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Vejam bem o que a Bíblia nos fala acerca. Jesus, numa parábola, lá em Lucas 18, abra lá sua Bíblia em Lucas 18, vejam bem o que a Bíblia vai falar acerca de uma pessoa que achava que era justa e que não precisava de perdão, e uma outra que achava que era injusta e que precisava dos favores de Deus. Deus vai falar isso lá em Lucas 18, não é? Lucas 18, abra lá a sua Bíblia. Lucas 18, diz assim a palavra de Deus, diz assim: mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você conhece bem esse exemplo do publicano, né, do fariseu e do publicano, essa parábola que Jesus contou. E nessa parábola, Jesus está confrontando aí, ele está apresentando duas pessoas, não é? Ele está apresentando duas pessoas. Um que entendia que precisava de perdão porque era pecador, esse era o publicano, e outro que era um fariseu, um religioso, que se achava uma pessoa perfeita, merecedora de todos os benefícios que viessem da parte de Deus. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, que só teria o perdão como propiciação, como favorecimento de Deus. Ele achava que devia a Deus, não é? E é assim que nós somos. Nós somos como aquele publicano. Sabemos que, se depender de nós mesmos, não teremos nada para oferecer a Deus. Enquanto que o fariseu, ele se achava bom, que ele merecia o perdão de Deus, não é? Então, Jesus, nessa parábola, ele define a sua missão. Ele é o presente divino que nos reaproxima, que reaproximou duas partes afastadas, Deus e o homem, Deus santo e o homem pecador. E mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão e que Deus deve estar contente com ela, e outra que sabe que precisa de perdão e não merece, mas esse perdão é fruto da misericórdia de Deus. Então, como eu já havia falado, a propiciação é um ato de misericórdia, é favorecimento de Deus, é favor de Deus, não é? Então, Paulo vai falar lá em Romanos 3:25 que esse sangue de Jesus funciona como uma propiciação para os pecados. Romanos 3:25 diz assim, ó: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Perceberam? Então, Paulo vai falar que o sangue de Jesus é a nossa propiciação, é a propiciação dos nossos pecados, é o favorecimento de Deus pelos nossos pecados. Deus tornou-se favorável a nós enviando Jesus, sacrificando-se em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz leva a Deus a nos ser propício, a nos ser favorável, não é? Então, é isso que a Bíblia ensina o tempo todo. E é por isso também que
João vai dizer, 1 João 2:2, abra lá a sua Bíblia, é bom que você confira a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 2, vejam bem, é nesse sentido que a Bíblia vai falar, mais uma vez, ela vai usar uma figura nova, não é? Para Jesus, uma outra figura de linguagem. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, não é? De todo o mundo. E em 1 João, a gente vai ver Jesus sendo chamado de nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que age em nosso favor, não é? Aquele que age em nosso favor. Então, queridos, o tempo todo, Paulo vai dizer que Jesus é o presente de Deus para nós, para nos tornar reconciliados com Deus. É por isso que o versículo que nós lemos lá no início fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, eu vou reler, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, você vai ver mais uma vez, vai recordar comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta, tornou-se favorável ao homem, teve misericórdia do homem, não é? E morreu em nosso lugar. E por isso ele nos reconciliou com o Senhor e nos deu esse ministério da reconciliação. Nós estamos aqui com a função de reconciliar homens com Deus. Claro que nós não somos o sacrifício propiciatório, nós somos os porta-vozes que apontam para esse sacrifício e que dizem para os homens, é possível reconciliar-se com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, a Bíblia deixa bastante clara, né? Bastante clara essa questão desse sacrifício propiciatório de Jesus. E é por isso que devemos, então, desempenhar bem a nossa função, né? A nossa função de pessoas que têm esse ministério da reconciliação a desenvolver. O pecado ofende a Deus e o levaria a estar em guerra contra nós, mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é o ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Então Deus tomou a iniciativa de ser propício a nós, de ser favorável a nós. E a propiciação disso foi o sacrifício de Jesus. Então, para a gente pensar, não é? Para a gente pensar, olha, Deus deseja manter um bom relacionamento conosco. E para isso, e para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande presente de Deus para a humanidade. Segunda proposta para nós pensarmos, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. É um perdão para sempre. Quem vive tentando ser perdoado por Deus através de reencarnação, ou através de boas obras, querendo comprar os favores de Deus de outra forma que não seja crendo no sacrifício de Jesus, não consegue esse perdão nem essa propiciação. Boas obras agradam a Deus, devemos praticá-las sim, mas não para comprar os favores de Deus. Deus não se deixa comprar. O nosso perdão já foi comprado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue, por aquele sacrifício propiciatório na cruz do Calvário, não é? Então, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar
e temos paz com Deus. Vejam o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai deixar isso bem claro para a gente terminar. Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Li até o versículo 2, não é? Então, não é o que somos ou o que fazemos que nos torna herdeiros dessa promessa. É o que ele fez por nós. Isso é graça, não é? Nós nos apropriamos disso pela fé. É por isso que Efésios vai falar aquela questão, né? Que a salvação, ela é pela fé, não é? Ela é pela fé. Isso é graças a Deus. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Então, como eu já disse, nós pensamos nessa oportunidade sobre Cristo, o presente de Deus para o mundo. Esse presente de Deus para o mundo é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele, então, fez com que Deus se tornasse favorável a nós, exatamente por conta do sacrifício vicário, do sacrifício definitivo, do sacrifício cabal, não é permanente. Agora não é preciso mais que o sacerdote, que o sumo sacerdote vá oferecer sacrifícios todo ano. Agora a nossa vida vivida diariamente é um sacrifício a Deus, não é? Por isso que Romanos 12 vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no passado, animais irracionais eram mortos. No presente, Jesus, o Cordeiro perfeito, morreu em nosso lugar e o sacrifício hoje é o nosso culto racional prestado a Ele dia a dia. De que maneira? Através das atitudes, através do nosso testemunho, através da minha vida diária. Então, hoje, a nossa vida com Deus não se resume somente à presença num lugar, num templo religioso. Hoje, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é? Ele habita em templos que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, querido, o Senhor Jesus é um grande presente, né? Presente para o mundo, presente para as pessoas que vivem nesse mundo, que habitam nesse mundo. Então, presente é para ser valorizado. Nós precisamos valorizar esse presente que Deus nos deu. E esse presente foi a propiciação dos nossos pecados. Tornou Deus favorável a nós. No passado, nós não podíamos ter comunhão com Ele porque o nosso pecado o afastava de nós. Nós nos afastávamos dele por conta do pecado. Agora, tendo sido perdoados, Deus então se relaciona conosco. Nós nos relacionamos com Ele diariamente. Amém? Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.